O que Cristo tem a ver com as Olimpíadas? Oxe. Seja muito bem-vindo ao nosso Devocionil, nossa série de vídeos devocionais aqui no canal do NIL, Ministério de Jovens da Igreja Amor e Movimento. Nossos cultos acontecem todo sábado às 8 horas da noite. Venha estar conosco. Acabaram as Olimpíadas. Semana passada, infelizmente, acabaram as Olimpíadas. No domingo foi o encerramento. Acordamos segunda-feira de manhã sem nenhuma prova de atletismo, nado, sincronizado, enfim, sem absolutamente nada, uma tristeza em nossos corações. E agora temos que voltar para a vida real. Mas após todos esses dias que tivemos de intensa competição entre vários atletas, modalidades, tudo mais, todos nós vivemos, sofremos, choramos por histórias que conhecemos agora, por atletas brasileiros que eu sou brasileiro. Toda a competição ali, se tinha um brasileiro com 0,0001 de chance de vencerem alguma coisa, estávamos lá na torcida e tal e tudo mais, e tivemos êxito em várias provas e foi muito legal. Todos nós curtimos esse tempo. E é engraçado que sempre que estamos em temporada de Olimpíadas, surge a questão entre os amigos. Poxa, será que eu consigo ainda participar de uma Olimpíada? E se eu começar a treinar hoje intensamente, daqui 4 anos, será que eu consigo? E é engraçado que um instituto de pesquisa chamado YouGov, ele fez essa pesquisa lá na Grã-Bretanha. Ele perguntou para muitas pessoas ali se elas, ao começarem a treinar hoje, se elas teriam capacidade de chegar à próxima Olimpíada em nível atlético esportivo para competir numa Olimpíada. E 25%, olha só isso, 25% das pessoas acreditam que sim, que elas têm capacidade de chegar até uma Olimpíada. E querido, isso é piada, tá bom? Não, isso é absurdo. Obviamente que não. Obviamente que nós, que vivemos uma vida assim, comum, esportivamente falando, nós não temos a menor capacidade de vivermos a próxima Olimpíada. Qualquer um que está nos ouvindo. Porque o nível de dedicação de um atleta olímpico, ele beira o sobre-humano. E na verdade essa é a grande façanha das Olimpíadas. É você olhar um camarada de 60, 70 quilos pendurado em argolas, assim, no extremo da força física, mantendo o corpo equilibrado. É algo que o ser humano não consegue fazer, porque tudo depende disso, o tamanho do corpo, a musculatura do corpo, nível de gordura, nível de força mental, treinamento, técnica, execução, beira a perfeição. Então não, querido, você não vai conseguir ir para a Olimpíada, para de ser doido. O desafio do esporte olímpico, ele está nesse ponto. É o ponto do esforço que é quase sobre-humano. E é engraçado que na Bíblia nós temos um exemplo dado por Paulo que faz essa menção. Paulo, quando ele está ali orientando as pessoas acerca da dedicação que deveríamos ter ao cristianismo, ele usa esse exemplo que está lá em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24, que nos diz assim: Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? O que Paulo está falando aqui? E após a pergunta, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. E aí o que Paulo faz se de repente fosse nos dias de hoje? O que ele falaria? Vocês não sabem que os que correm no estádio, ou vocês não sabem que os atletas olímpicos, todos que estão lá buscando a medalha de ouro, todos buscam, mas apenas um consegue obter vitória? Vocês não sabem disso? Corram, se dediquem, treinem, trabalhem de tal maneira que ganhem o prêmio. Então, Paulo está aqui falando sobre um nível de rotina e dedicação por aquele esporte, por aquilo que as pessoas estão fazendo, e ele está falando para nós cristãos, façam na mesma proporção, corram, treinem, se dediquem, trabalhem para conquistarem esse prêmio, que é a salvação em Cristo Jesus. E isso é um nível de dedicação sobrenatural. Mas aí você fala, Rafael, mas todos somos salvos pela graça, pelo perdão. Sim, somos salvos. Através das misericórdias do Senhor, do sangue de Jesus que nos purifica, somos salvos. Porém, a Bíblia sempre nos mostra que a caminhada da fé cristã, que quer dizer perseverar até o final, isso sim é difícil. Isso sim é uma corrida,
Estreita é a porta e estreito é o caminho que leva à salvação, porque não está falando apenas da salvação de quando recebemos a Cristo, mas está falando sobre a caminhada, a perseverança, o trajeto de chegar até a graça plena de Jesus Cristo em nossas vidas. Então, isso sim é difícil. Isso sim requer esforço, sacrifício, tempo, dedicação, preparação. Tudo isso que um atleta faz para obter o seu resultado nas Olimpíadas. E aí, será que nós estamos preparados para esse nível de entrega? Será que eu e você, nós estamos preparados para entregar tanto para Cristo? Porque quando nós falamos de um atleta olímpico, nós sempre precisamos falar sobre a sua rotina. A rotina de um atleta olímpico, ela gira em torno do seu esporte. Então, ao acordar pela manhã, um atleta que se dedica ao judô, ao boxe, à natação, ao atletismo, todos eles precisam pensar, bom, o que eu vou fazer em prol do meu esporte hoje? Hoje é um dia de descanso, hoje é um dia de treinamento físico, de musculação. Não, hoje é um dia de cardio, hoje é um dia de passar no nutricionista, realinhar a alimentação. Hoje é um dia de estabelecer parâmetros para vencer, hoje é um dia de vencer metas. E tudo isso precisa fazer parte da cabeça de um atleta olímpico, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. E nós, cristãos, como nós pensamos o nosso tempo, a nossa rotina em volta de Cristo, em torno de Cristo? Porque, queridos, na verdade, muitos de nós colocamos Cristo em uma das caixinhas da nossa vida. Então, eu tenho a minha caixinha dos amigos, da faculdade, do trabalho, e Cristo está ali em alguma outra caixinha. E se você se dedicar a esse nível para um esporte olímpico, saiba que você não vai obter êxito. E da mesma forma, nós devemos pensar em Cristo. Cristo deve ser o centro da nossa rotina e nós devemos encaixar as coisas ao redor dele, encaixar as prioridades ao redor de Cristo. Então, Cristo faz parte da sua rotina e, além de rotina, todos nós pensamos num atleta olímpico que precisa de preparação. E a preparação dele é, o que eu preciso comer e o que eu tenho que deixar de comer para atingir esse nível? Hoje eu posso ou não posso sair à noite, por exemplo, com os meus amigos para obter o êxito? Eu posso fazer tal coisa, eu não posso? E o que nós temos deixado por Cristo? Quais sacrifícios nós temos feito pelo Evangelho de Cristo em nossas vidas? Sabe, nós vivemos como qualquer outra pessoa que vive a sua vida para si mesmo e tudo mais, ou nós temos feito esforço e sacrifício para viver uma vida alinhada com o Evangelho? Nós temos que refletir sobre isso. Tem mais outros pontos acerca de dores, lesões, sacrifícios, esforço. Se você analisar durante as provas do atletismo, do qualquer esporte, futebol, da ginástica rítmica, olímpica, todas elas, todos os atletas, muitos deles têm talas, têm faixas, fitas que eles enrolam no corpo, alguns que contêm até algum tipo de remédio para aliviar as dores, porque um atleta de alta performance, ele vai conviver com as dores, ele vai caminhar com elas todos os dias. E nós vemos muitos atletas que foram brilhantes, que infelizmente tiveram que reduzir o seu tempo de alta performance por conta das fortes dores, lesões e tudo mais. E da mesma forma é o Evangelho. Querido, você, eu, nós vamos sofrer dores, nós vamos nos machucar. Porque eu fui machucado na igreja, poxa, eu estou tão triste, eu fui machucado por conta da minha fé, tadinho de mim, eu sofri tal problema. Isso não é justificativa para abandonarmos o Evangelho. Sabe, eu acredito, creio em todo o meu coração que todas as marcas, traumas que sofremos, precisamos buscar cura, tratamento em Cristo. Um atleta profissional, ele precisa tratar os seus problemas para voltar a desempenhar um ótimo papel. Nós, como cristãos, precisamos ser tratados, mas não podemos ficar sofrendo, morrendo ali naquele marasmo de dor. Não, precisamos lutar contra elas, superá-las, vencê-las, porque senão nós vamos parar por conta das dores. E aí imagina só se o Esquiva Falcão, que foi um boxeador brasileiro que ganhou a Olimpíada em 2012, imagina só se ele tivesse parado de lutar no primeiro nocaute que ele sofreu. Puxa, eu caí no chão, desacordei, fiquei mal porque bateram no meu rosto. Ô meu amigo,
Se ele parasse aí, ele nunca teria conquistado uma medalha olímpica. Se algum atleta do basquete, poxa, ele errou uma cesta, agora eu vou desistir. Ele teve um mau jogo, ele teve uma má performance, ele sofreu uma derrota terrível. Se ele parasse aí, ele nunca teria vitória, ele nunca teria êxito na sua carreira, ele nunca atingiria um nível olímpico. Então, nós cristãos temos que aprender que os dias de dores, mágoas, dificuldades não podem nos parar. Tá ouvindo, meu amigo? Não pode te parar. E outra coisa que nós devemos entender é a mentalidade. Todo grande atleta ele tem uma mentalidade vencedora. E isso é o que, na verdade, que faz diferença. Porque todos atingem aquele alto nível de performance física e às vezes, o que faz diferença é a mentalidade. É ele conseguir, no momento da decisão, colocar em prática tudo aquilo que ele sabe fazer. Porque isso é um desafio muito grande. Às vezes, o cara é muito bom lá no atletismo. Ele é muito bom. Mas na hora que tá valendo, na hora que tem a prova, as pessoas estão ali, a torcida tá na plateia, ele não consegue desempenhar o melhor dele por conta da sua mentalidade. E da mesma forma nós cristãos, como tem sido a nossa mentalidade em Cristo? A ponto de as dificuldades, os problemas, na hora do vamos ver, como nós reagimos diante das situações. Nós não vivemos por sentimentos, como a Bíblia nos diz, por dores, por dias de tristeza. Às vezes você acorda triste, por dias de alegria, acorda muito feliz, outro dia mal e não sei o que, Deus não me ama. Não, nós cristãos temos a mentalidade de Cristo, vivemos pela fé. As circunstâncias são adversas, mas eu sou filho de Deus, eu vivo pela fé, eu estou pautado na palavra de Deus. E isso nos torna vencedores. E aí o texto continua. Todo atleta em tudo se domina. Olha só que precioso, versículo 25. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Olha só isso que Paulo nos ensina. Todo atleta ele tem domínio sobre aquilo que ele faz, domínio sobre o seu corpo, domínio preciso sobre as suas ações. Às vezes, nós que gostamos de futebol sabemos que existem jogadores que são muito rápidos, tem uma explosão física absurda, mas às vezes um jogador lento que tem domínio de pensar na hora certa e agir na hora certa, ele compensa a velocidade do outro cara, porque ele é inteligente, ele domina as ações, ele domina o campo. E da mesma forma em vários esportes. Então, como o atleta domina o seu próprio corpo, nós temos que buscar esse domínio. E aí ele fala, eu corro, eu me esforço. Paulo está falando isso, mas não sem meta. Eu tenho uma meta, eu tenho para onde correr. Eu dou socos, mas não socos no ar, não. E isso era até uma gíria daqueles tempos de Roma, que eles falavam sobre dar socos no ar, que eram pessoas que estavam gastando os seus argumentos com coisas vãs. Ele não, eu esmurro o meu próprio corpo. Eu busco dominar a minha carne, as minhas vontades, tudo aquilo que me impede de viver a Cristo a ponto de rendê-lo à escravidão. Sabe, olha que termo forte que Paulo está usando aqui. Escravidão à vontade de Deus, à palavra de Deus, porque ele não quer ser desqualificado. Querido, existe uma gigantesca parte do evangelho que é sacrificial. Existe uma enorme parte de viver o evangelho que é a partir do sacrifício. É fazer o que não quero, é não falar o que quero, é perdoar quando eu não quero, é ser paciente quando eu estou estourando de raiva, é ter domínio sobre a minha boca, as minhas ações, as minhas vontades. E tudo isso nós buscamos em Cristo como um esforço quase que sobre-humano, quase que sobrenatural, vamos dizer assim. E nós cristãos não temos a desculpa de falar, eu sou assim, eu nasci assim. Cristo não nos dá autorização para viver uma vida de pecado. Ele nos capacita para vencer o pecado assim como ele venceu. Então, arme-se com as armas do evangelho para você conquistar o domínio próprio, para você vencer as vontades da sua carne, para você vencer os desafios que vão te cercar todos os dias. E temos textos lá em Provérbio 25, 28, Gálatas 5, 22, que nos falam sobre o nosso domínio próprio, o domínio da língua, o fruto do Espírito, e tudo isso está disponível à salvação em Cristo Jesus.
Porque senão você vai ser uma pessoa que vai sofrer nessa terra. Para viver a plenitude do Evangelho, nós precisamos ser um atleta de alto nível, altíssimo nível. Comparado aos atletas que vemos nas Olimpíadas, assim deve ser a nossa vida cristã. Faz sentido, meu querido? E que além disso, além de buscar o alto nível de vida cristã, que você possa ser um exemplo para inspirar outras pessoas a se dedicar ao mesmo. Bom, esse foi o nosso Devocional de hoje. Que Deus possa ter falado com você. Se falou, envie esse vídeo para alguém. Manda para alguma pessoa, fala, você acha que a gente não pode se esforçar mais pelo Evangelho? E eu tenho certeza que uma boa obra vai começar em nossas vidas. Deus te abençoe, até amanhã.